Não tem como falar assim. Realmente isso já é um talento. E aí, gurizada, beleza? Precisamos falar sobre Felipe Neto. E daí tu bota uns Felipe Neto aqui. E aqui tu bota uma Nutella. Tá? E daí... Então, apesar de odiar essa frase precisamos falar, que eu acho um clichê bem tosco ultimamente, que apareceu assim e tal, realmente o vídeo é sobre Felipe Neto, não é clickbait. Podia ser um vídeo sobre qualquer outro youtuber que atinge status de celebridade e acaba sendo aquilo que as pessoas chamam de digital influencers. Meu inglês tá bom, que pra quem não sabe é influenciador digital. Mesmo não sendo ainda a maior forma que as pessoas usam para se comunicar, a internet ela vem trazendo e dando certos tons nas formas que as pessoas estão se comunicando. Isso quem usa a internet. Uma coisa que ela traz diferente de outras mídias é a possibilidade do indivíduo ir lá produzir conteúdo. Antes tu não tinha essa possibilidade, hoje qualquer indivíduo pode ir lá e produzir um determinado tipo de conteúdo. Isso acaba dando um novo tipo de narrativa, seja informação, notícia, entretenimento, enfim. Então ela também acaba criando um tipo de rede. Então tu tá dentro de uma rede e acaba consumindo um produto dessa rede. Ao contrário da televisão, tu não tem muito essa lógica de pertencimento. No YouTube tu tem essa lógica de pertencimento. Acho que até... Os fãs do Felipe Neto, eles se autoproclamam corujas. Eu não entendi porquê, na verdade. Se alguém quiser me explicar aí, é uma curiosidade que eu tenho. Então, né, falando sobre comunicação, agora a gente tem inclusive essa caixa aqui que no final do vídeo eu irei mostrar pra você. Então tu tá vendo aí o vídeo, continua vendo. Isso aí é tipo uma isca na comunicação que eles chamam. Vocês têm que ver a cara da Ana vendo eu gravar esse vídeo aqui. Ela tá animada. Fala alguma coisa, mano. Eu sou jornalista, eu não gosto quando falam desse jeito da comunicação. Ah, parece que é um lixo, assim, sabe? Não falei em nenhum momento que é lixo, inclusive. Vou fazer uma discussão legal, né? Por exemplo, na televisão, domingo, tu não tem muitas alternativas que não seja o Silvio Santos, né? Isso pra quem não tem Discovery Home and Health em casa. Mas a gente tem Discovery Home and Health e vê Silvio Santos. Fica o registro. Tu acaba consumindo mais de forma passiva, então às vezes tu deixa a TV ligada, vai fazer outras coisas, vai fazer janta, vai fazer não sei o quê. Tu deixa ela ligada. Já o YouTube, ele parte de uma questão mais ativa. Eu escolho ali uma série de vídeos pra ver, ou vou ver o vídeo de determinados youtubers, enfim. E o Renan, ainda assim, ele liga ali o computador no YouTube, vai fazer a janta, vai lavar a louça, vai fazer qualquer outra coisa. Então no YouTube tu tá inserido nessa rede, maior poder de escolha do que assistir, e daí rola uma coisa muito louca, se tu tá fora de determinadas redes, por exemplo, o cara tá inserido numa rede ali onde os caras só vê vídeo de porn food, que é o caso da Ana, adora ver porn food, assim, que é os vídeos da Dani Noce e tal. É, food porn. Tá. Dentro dessa rede, dificilmente youtubers de outras redes ela vai acabar conhecendo. Isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo que acaba consumindo YouTube. Tu cria uma comunidade, uma rede fica dentro dela. É tipo um rizoma, pra quem não sabe, tá? Um rizoma é um emaranhado de raízes, assim. É mais ou menos isso que funciona na internet. Cada raiz, uma comunidade e tal, e uma fechada nela mesma. Conectadas por redes. Eu achei que tu ia falar que era tipo um risoto, porque eu tava falando de comida e tal. E aí que entra Felipe Neto, Whindersson Nunes e vários outros youtubers que dentro desse rizoma, periodicamente eles conseguem romper essa bolha, que a gente pode imaginar ser uma bolha que eles conseguem rasgar, e acabar sendo falado em várias instâncias. E daí acaba sendo figuras conhecidas pela internet inteira. E daí sempre tem os caras assim, ó, não fala do Felipe Neto, eu amo aquele cara, porque aquele cara vai... Ai, é ruim esse cara porque ele só faz conteúdo ruim. Independentemente da gente falar sobre a qualidade em si do que eles fazem, eles são o que a gente chama nas ciências humanas de fenômenos sociais. Gostando ou não, são fenômenos. Então dessa forma é que eles merecem ser estudados. Eu deixei um link aqui de um artigo que eu li sobre comunicação que fala sobre youtubers, tá? Vale a pena dar uma lida. Esse artigo ele vai partir da premissa que youtubers são novos formadores de opinião e vão ver os porquês e os motivos deles serem novos formadores de opinião. E o artigo traz uma coisa bem interessante que para esse youtuber ser o cara, primeiro ele é o expert naquilo, depois ele tem a aceitação dos pares dele, depois de algum tempo produzindo ele vira o cara naquele determinado assunto. Então tu pode ver que é todo um processo de trabalho que faz um determinado youtuber alcançar respeito e sucesso, e, enfim, fama, né? Esses mais bombados. Então Felipe Neto, Lucas Neto, o Whindersson, até o Cauê, eles acabam sendo referência naquilo que eles fazem de entretenimento. Dessa forma que cabe às ciências humanas, a galera da comunicação, a estudá-los. Mas eu não gosto deles! Beleza, não gosta? Direito teu, mas a gente tá falando aqui no sentido de ser um fenômeno e por que as ciências humanas se interessam por esse tipo de coisa. Pode várias discussões fazer sobre isso, a gente pode falar sobre o capital cultural do Bourdieu,
Daí falando sobre capital cultural, pessoas que têm maior capital cultural, como elas vão receber esse tipo de conteúdo, né? O que elas vão abstrair ou não, o que elas vão achar besteira ou não. A gente pode falar sobre a ideia de pais assumirem cada vez mais a responsabilidade na educação dos seus filhos, né? Que eu acho que essa é uma discussão bem importante de pano de fundo que isso traz quando se critica muito o Felipe Neto e essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo. E eu acho que esse acaba sendo um ponto principal do Felipe Neto incomodar muita gente, porque ele acaba carregando a pecha de ele, somente ele, sozinho, ser uma má influência. Então se tu é criança e adolescente, essa preocupação externa em cima disso, tu é adulto e vê o programa do cara, e daí, né, tu é responsável por si. E até quando o cara lança um livro, ele é acusado de coisas ruins. Daí eu vou fazer só um parênteses pelo livro. Pra mim, ler sempre é importante. Não interessa o quê. Fecha parênteses. Daí tem que tomar cuidado em algumas críticas aí pelo seguinte, ó. Usa-se muito termos como, isso faz mal para as crianças e adolescentes. Tem que tomar um pouco de cuidado porque isso é bastante usado na política para quando a gente quer criticar alguma coisa que a gente não gosta, né? A gente sempre às vezes usa criança e adolescente como um escudo retórico assim para coisas que a gente não gosta. Responsabilidade também tem que ser discutido, sim, a responsabilidade que os pais têm de assistir esse tipo de conteúdo com seus filhos, falar sobre isso com seus filhos, isso que é educar também, né? É cada vez mais importante que os pais participem do que os filhos veem, tá? Então isso é uma discussão também que sempre tem que vir à tona, porque senão a gente acaba culpando um lado e acaba tirando determinadas culpas. Isso vem desde a televisão, né? Desde a televisão. Das 9 ali vai ter uma cena imprópria para as crianças e tal, então é a mesma coisa, né? E outro, né, a galera que faz críticas, assim, daí inclui a galera da minha idade, ela foi criada num contexto de conteúdo muito pior do que a gente tem hoje, né? Banheira do Gugu, Ivolanda, Concurso da Gata Molhada. Concurso da Gata Molhada do Sabadão Sertanejo, velho. Eu ficava, com 10 anos acordado pra ver aquilo lá. A feiticeira, tiazinha. Feiticeira, tiazinha. A gente foi criado num contexto muito mais sinistro que isso. E vou pegar eu como exemplo. Eu sei que eu como exemplo pra ciência não interessa muito. Mas eu fui criado nesse contexto e meus pais não tinham um grande acompanhamento sobre o que eu vi e não via de televisão. Então aí é firme, forte, saudável, tu entendeu? Então não mudou o tipo de conteúdo. Mudou muito a forma que esse conteúdo é levado para as pessoas. Porque agora ele não é levado só de uma forma passiva. As pessoas também participam dessa produção do conteúdo. A exposição do Santander foi um exemplo aí, falando sobre isso, né? A exposição do Santander foi um exemplo. A galera foi lá, fez boicote, a galera foi lá, reclamou nas redes sociais, o Santander foi lá e saiu fora. Mesmo que a galera não entenda que arte às vezes causa estranheza e choque, né? Todos os críticos de arte no Brasil aí, né? Pelo jeito. Então não mudou muita coisa. Provavelmente as pessoas reclamavam da Gata Molhada, reclamariam do Santander antigamente. O que mudou é que a internet ela traz uma potência no que é reclamado, tá? Então tudo fica muito mais potencializado. Então vamos analisar essas coisas como elas devem ser analisadas, com seriedade, com estudo, com argumento, tá? Porque senão fica só uma briguinha, não gosto dele, eu gosto dele, tá? Então é isso, gurizada, espero que tenham gostado do vídeo, curte, compartilha e assina o canal, se inscreve no canal, tá? E se porventura o Felipe Neto estiver vendo isso, eu aceito um convite para ir para Netolândia tomar um banho de piscina. Piscinão da hora que ele tem, assim, eu aceito o convite para tomar um banho de piscina, se porventura um dia ele vê isso. E se um dia ele vê isso também, eu falo que ó, se esse vídeo atingir 1 milhão de views, eu pinto a barba de verde. Então era isso, gurizada. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. E a caixa? A caixa, vou mostrar. Ó Brasil, finalmente será revelado o que há nessa caixa. Joel, o Tiriri.